Porra, e tem uma história que o Pelé era para ter ido pro Bangu. Uma dessas passagens engraçadas, você veja só. O Bangu teve um jogador chamado Julinho, contemporâneo de Macula. Depois ele foi pro Fluminense, foi titular do Fluminense, Julinho e Macula. E ele ainda, um belo dia, jogando lá Pô, me presta uma chuteira e tal. Eu falei, pode jogar com a minha. E ele jogando com a minha. Quando chegou no final do primeiro tempo, Julinho, tira, devolve a chuteira. Você vai tirar todo o futebol que ela tem. Arranja outra, porque com essa não vai continuar jogando, não. Eu lembro do Julinho, ele era meio. É esse que é um meio índiozinho, com cabelinho preto? Julinho. Eu lembro dele. Grande, Júlio César Alves Granja. Caraca. Jogava bem, bom jogador. O senhor ficou quanto tempo lá como presidente do Bangu? Eu fiquei em 2 mandatos. Eu fui presidente do Bangu de 1981, aliás, de 89 a 91 e de 2000 a 2002. Mas, pô, tu pulou um pouquinho, eu queria perguntar antes. Como é que a sua relação já é de Bangu? Tu ia ver jogo em Bangu? Como é que começou a tua relação com o clube? Porque você... Bom, a relação foi antes da medicina ou depois? Foi muito antes. Primeiro, a atividade de lazer que nós tínhamos Sim. era praticamente no clube, né? Você é morador de bairro, você tinha o clube como tua fonte de lazer. Para quem não entende, só para explicar, com licença, interromper, porque a galera que não vai entender, porque normalmente quando eu falo do clube, acho que o clube é todo centralizado num lugar só. O Bangu não. Não. Né? O Bangu, o parque aquático num determinado lugar, a sede social em outro lugar e o estádio em outro lugar. Isso. Então, a atividade de lazer que nós tínhamos era praticamente concentrada no Bangu Atlético Clube. E muito bem, e a vida inteira, praticamente a infância toda e juventude foi desenvolvida, se passou nesse lugar. Depois de formado, num determinado momento, o ano era de 1980, final de 80, começo de 81, ganha a presidência do Bangu, presidente chamado Antenor Vicente Corrêa Filho. O Castor de Andrade esteve presente no Bangu durante um determinado período, ficou ausente, e com a vitória desse presidente, como do Antenor, para a presidência do Bangu, ele trouxe o Castor de volta, e a convite do Castor eu vim chefiar o departamento médico do clube. E aí começou a minha história toda da ligação com o futebol do Bangu. Como médico do... Como médico do Bangu, exatamente. E daí foi para chefiar o departamento médico, depois fui vice-presidente administrativo, depois passei a presidente do Conselho Deliberativo, retornei à presidência executiva. Até hoje tenho esse vínculo. Com muita honra. O senhor chegou a ver o documentário da Globo sobre o Dr. Castor? Eu não vi, por incrível que pareça, eu não vi. Muito bom. Todo mundo disse que é bom e tal. Não foi por falta, não é nem por falta de oportunidade, que tá no YouTube, né? Tem no YouTube. Parece que tem. Foi na Netflix. Foi na Netflix. Onde tu apertar vai aparecer. Vai só aparecer. botar o nome muito bom. E ele conta as histórias do clube. Vamos dar. O Guto tá falando aqui. É no Globoplay. Globoplay. Vamos. Pegou um pixzinho da Globo ali, a gente tava mandando ali, fazendo juiz ali. Muito bom, eu assisti, né? Porque todo mundo diz que o Bangu tem uma história muito rica, né? Como clube de futebol. Tem. Eu estava falando com o Fernando, o Bangu foi campeão do mundo em 60. 60. Né? Tá em Nova York. No torneio de Nova York, o Bangu está até pleiteando aí o reconhecimento do título internacional, como campeão do mundo, etc, etc. E isso foi praticamente importante. Como que aconteceu essa história do Bangu, esse torneio de Nova York? A fábrica Bangu foi participar de uma exposição de tecidos, né? A fábrica Bangu era uma indústria têxtil bastante forte a nível nacional. E ela foi a Nova York, aos Estados Unidos, participar de um evento da indústria têxtil. E o clube foi participar desse torneio praticamente como uma forma do marketing da fábrica. E a coisa deu certo. O Bangu fez o marketing e foi campeão.
Você não Que a falou, primeira, é isso que eu ia a falar. primeira Fala você. camisa Ele no, falou no isso. futebol que tem patrocínio é do Bangu, Sim. que usava o emblema Era no losango. o losango escrito CPIB, Companhia Progresso Industrial de Bangu, Primeiro. que era o nome da fábrica. Exatamente. Foi o primeiro clube de futebol a usar patrocínio. A camisa foi o Bangu. Não, e essas coisas são muito pouco reconhecidas. Desconhecidas, né? Pô, Praticamente desconhecidas. Porque o Bangu surge com a vinda da fábrica, né? Parece que É. as pessoas que vieram para montar as máquinas, que naquela época Isso é o o que maquinário tudo vinha da Escócia. Isso é o que a história conta, né? O clube começou com a fábrica Bangu. Inicialmente como lazer para os operários, né? Uma atividade não profissional. É evidente que sim, o futebol profissional foi reconhecido só a partir de 33 que começou o futebol profissional. E os operários da fábrica jogavam lá o futebol, etc., num campo, no estádio, dentro do terreno da fábrica Bangu. E a coisa evoluiu, foi andando até que em 1947 a fábrica começou a construir antes o estádio, hoje, estádio Guilherme da Silveira Filho, e entregou ao Bangu, especificamente para uso do Bangu. E isso a inauguração foi em 1947. E daí em diante, o estádio está lá, o Bangu utiliza até hoje. Caraca. E teve alguma mudança desde então? Assim, alguma obra que Não teve ou é nenhuma. basicamente o Não, mesmo? o estádio tem a sua arquitetura igual. Não foi modificada até hoje. E aí a pergunta mas por que não aconteceu e tal? Vou te dizer, o Bangu tem a posse, mas não tem a propriedade do estádio. A fábrica deu ao Bangu a posse e depois os proprietários da fábrica Bangu negociaram a indústria com um grupo que tem como presidente, chama-se Ricardo Haddad, né? Ricardo Haddad, conhecido nosso, etc. E ele, como proprietário, comprou a fábrica, depois ele vendeu a fábrica, e enquanto ele tinha o estádio, parece que o estádio não entrou nessa negociação, então o proprietário do estádio ainda é o ex-dono da fábrica Bangu, e que ele disse, não mexa no meu estádio. Então, tá bom, eu não mexo, mas também ninguém mexe, deixa ele aí direitinho. Então, não se teve chance ainda de fazer nenhuma ampliação, já teve vários projetos de ampliação do estádio, modernização do estádio, mas a coisa esbarrou aí numa Parte burocrática. Assim, na parte burocrática ou não autorização. Existe uma demanda judicial hoje, que eu tomei conhecimento, não é de minha época, uma disputa reivindicando o uso capião para ter a propriedade do estádio, e daí em diante que venha a ser possível você fazer uma ampliação, uma modernização. Projetos disso já aconteceram vários, já se apresentaram vários. Inclusive, nosso amigo comum, o Martinelli, ele fez, a Jaqueline fez um projeto de arquitetura, um belo projeto, lindo, sensacional, mas nós não conseguimos aí dar início a isso porque não houve uma concordância com o Ricardo e tal. Eu estava pensando aqui, professor, falando, tanto tempo, o mesmo é tombado, estádio. hein? O estádio é tombado. É isso que eu ia perguntar, porque a qualidade, claro que passou por algumas reformas, é muito boa, porque a base inteira do estádio é a mesma há quantos anos? Há 47? 22 com 53. Isso aí, 78. Não, 75. 75. Isso, hein, garoto? Sem calculadora. Gasgou. Não, porque o Bangu tu chega lá e você não diz que o estádio é tão velho assim, que não tem, que nunca foi reformado. Só, se você observar, o estádio ele não é praticamente, as arquibancadas, elas não são feitas de concreto. A estrutura não é comum, né? São pilares, etc. Porque a fábrica era dona da pedreira. Lá em Bangu tem uma pedreira, sim, e que a pedreira também era da fábrica. Então, se você olhar, aquela estrutura toda que sustenta as arquibancadas é pedra.
Caraca, eu nunca tinha reparado Não nisso. sabia. É maciço aquilo, tanto que você não tem praticamente em todas as arquibancadas, você não tem o interior, né? Embaixo da isso, arquibancada, não tem embaixo da arquibancada. aquilo É pedra, tem embaixo. é pedra sobre pedra. Caraca. Não, e a estrutura deve ter que ser feito um estudo, é claro, mas até para subir deve ter uma sustentação muito boa, né? Mas aí, pô, olha, arquiteto, nada que a engenharia não dê jeito. Não resolve. Nada que a engenharia não dê jeito. E tem uma história que o Pelé era para ter ido pro Bangu. É, isso Não foi conta, porque a mãe ele mesmo- dele Não não deixou foi porque era a mãe ou não capital. foi, eu não sei, alguma conta a história. Perdeu a que teve. oportunidade, né? Perdeu a oportunidade de jogar pelo. Azar dele. Aliás, falando até do Pelé, coisa de uns anos atrás, recentemente o Pelé foi o embaixador do futebol carioca, né? Participou aí como embaixador do futebol carioca, acho que foi 2019 ou 18. 18, né? Antes, dessa época. E nós estávamos no lançamento do campeonato, da abertura do campeonato, que aconteceu aqui na Cidade das Artes. Eu estava presente. Eu estava presente. Espetáculo. E o Pelé fez uma coletiva, durante essa coletiva, estava numa mesa, ele aqui do meu lado. E o repórter pergunta, Pelé, aquela história toda que o repórter pergunta, porque você acha que depois que com Messi, com não sei quem, com A, com B, com C, eles são já melhores que o Pelé, você acha? E ele então diz o seguinte, e ele fala assim, olha, o Pelé, que ele não se refere a ele, né? O Pelé, ele desfiou o currículo do Pelé. Pelé com 14 anos foi isso, com 15 anos foi aquilo, campeão do mundo, isso, aquilo, e desfiou todo o currículo dele. E Pelé fez 1.200 não sei quantos gols e tal, e foi falando por aí afora. O dia que aparecer alguém que faça mais do que o Pelé, vai ser melhor do que o Pelé. Ele estava sentado aqui do meu lado, eu falei, pô, deu azar, hein? Tá vendo? Se tivesse jogado comigo, tinha feito mais gol. É. Ouviram isso? Alguém já Veio do ladinho quietinho. Pô, tinha que falar. Aí nós nos encontramos na inauguração do CT do Resende, né? Que é um CT. Tem uma parceria com É um do Lyon. do E é Leão. o CT Pelé e tal. Então, quando nós fomos lá nessa inauguração e nos reencontramos, e no encontro, eu, show, presidente e tal, pô, nós íamos fazer uma boa dupla. Depois, não deu tanta sorte. Pô, mas, caraca, imagina, Pelé. O Pelé, isso foi o quê? Cara, quando o Pelé foi pro Santos, não lembro, não tem. Ele foi pro Santos com 15 anos. Antes. Foi antes? Foi mais. Ele era, Porque ele foi pro acho que Santos com 15, com 17 foi campeão do mundo. Caraca. Antes. Ele foi campeão paulista antes. Ele foi, 17 foi convocado, foi campeão do mundo com 17 anos. Bastante tempo. E vai para outro dia. Nós não viemos aqui para falar do Pelé, mas não pode deixar de citar um fato. Eu não sei quem foi numa entrevista dessa aí, alguém pediu, não lembro a quem, e como você escalaria a seleção do mundo? E aí o entrevistado disse, João, Maria, Antônio, Pedro, Joaquim, não sei quem e tal, e falou os 11 e não botou o Pelé. E o entrevistador perguntou, disse, você, na seleção do mundo, você não escala Pelé? Ele falou assim, não, Pelé é do outro mundo. Saiu. Pelé não é desse mundo, Pelé é do outro mundo. Porra, não, bem demais, bem demais. É verdade. Ele já tava com essa na gaveta ou pensou rápido? Não, pensou já é verdade. É do outro mundo. Deve ter pensado rápido. E é verdade. Presidente, o senhor foi vice-presidente durante muito tempo na federação também, não é isso? Eu fui vice-presidente a partir de 2003. Ainda presidente do Bangu? Não. Terminou meu mandato em 2002. Sim. E o presidente Eduardo, então, me convidou para ser vice-presidente da federação. E aí, a partir de 2003, eu